colocando para gravar aqui, irmãos. Eu não sou muito chegado em rede social, não sou muito chegado em tirar foto, fazer vídeo. Confesso que não, assim, eu sou da época do telefone fixo, né, irmão? Eu sei que o povo aqui é tudo mais jovem que eu, não sabe nem o que é isso, o telefone fixo, né? O senhor nem sabe, não? Também não sabe não, né? Na época que telefone ele valia mais do que terreno. As pessoas compravam do que carro, As pessoas, hoje investimento é terreno, né? Terreno, apartamento na planta. Eu sou da época que, ao invés de comprar terreno, comprava linha telefônica. E só quem tinha condições para ter linha telefônica. E aqui na telefônica fazer uma ligação. Exatamente. Aí vem aquele velho ditado, né? A ficha caiu, né? O jovem dessa época. A fila do orelhão. Muita gente não conhece, né? Alguns aqui acreditam que seja da época do cartão, né? Já do cartão telefônico. Mas eu lembro que eu morava aqui na Ponte Rasa e às vezes minha mãe queria ligar para o meu avô lá em Pirajuí. Aqui depois de Bauru, nós íamos lá no centro de Ermelino, lá que tinha uma telefônica lá. E aí comprava aquela ficha, acho que era prata, né? Era a ficha prata, DDD, isso mesmo. Comprava essa ficha, nossa, eu tão jovem, nem parece que você sabe tudo isso. Comprava aquela ficha DDD e ela falava, é só vez de falar com seu avô. Eu falava, benção avô, tchau avô, pronto. Já caiu a ficha, já era. Então por que eu estou dizendo isso? Que ligou um irmão, não sei se vocês conhecem, o Rafael Lima. Ele é da comunidade Aguá. Ele dá para vir aqui, viu, irmão? Nossa, o homem é. Só que tem que avisar ele com antecedência que a agenda dele é. Mas é um homem assim, super humilde, super simples. Ele é da comunidade Boa Adonai, eu tenho amizade com ele. Inclusive, em junho agora, ele me convidou, nós vamos junto para o Paraná, nós vamos pregar num evento junto lá. E de vez em quando ele me liga, Deus fala algumas coisas para ele, e aí ele me liga, ô irmão, Deus está mandando eu te falar alguma coisa. Eu falo para ele, irmão, quem engole fogo é maçarico, né? O que Deus tiver para te falar, manda. Falou, Deus falou para você movimentar suas redes sociais. Eu falei, ô Jesus, não tinha outra coisa mais fácil não, né? Que nem o Facebook, Instagram, não sou muito chegado. Mas se Deus mandou, então a gente tem que obedecer, né, irmãos? E aí eu comecei a gravar minhas pregações e eu coloco trecho de pregações no meu Instagram. Então todo dia eu coloco um trecho de pregação ou uma palavra inspirada que Deus me dá no dia. E o negócio assim tem sido tão abençoado que tem irmãos que estavam afastados, que viu ali um trecho de uma pregação e uma colocação e voltaram para a igreja, né? Eu conheço até uma irmã na época, não sei se os irmãos sabem, quem aqui nunca me viu, levanta a mão só para saber. Todo mundo já me conhece já? Não, só os irmãos aí que não me conhecem, a maioria também não. E quando eu era pastor, eu já fui pastor evangélico. Eu dei o testemunho aqui da última vez, só que eu não falei que eu era pastor. Não falei que eu era pastor, não. Então eu vou deixar para uma próxima vez. E aí eu já estou me convidando já para vir de novo, né? Tem que usar de estratégia, né? E eu já fui pastor e tinha uma missionária que ela estava afastada e ela viu um vídeo e ela falou, olha Fábio, mediante a esse vídeo eu vou voltar para Jesus também. Então, quando Deus fala, quando Deus manda, nós temos que obedecer, não é verdade? Tá? Se alguém quiser depois entrar lá, ver, é fabiorocha.rcc no Instagram. Estou começando agora engatinhando, então não tenho muitas manhas dos vídeos, né? Mas lá, fabiorocha.rcc no Instagram. Amém, irmãos? Falando do menos importante, vamos para o mais importante, que é a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 30. Vamos ler a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 24, versículo 33. Para os irmãos que não me conhecem, eu chamo Fábio Rocha. As
pessoas me conhecem como Sapatinho de Fogo aí pelo Brasil. Tenho 50 anos, sou casado há 28 anos, fiz agora em março 28 anos de casado. Uma mulher maravilhosa, que eu tenho certeza que ela vai para o céu direto, sem passar pelo purgatório, né, irmãos? Tenho 3 filhos maravilhosos, uma nora e um genro, e 2 netas. Tá bem? 2 filhos casados, um menino de 24 e uma menina de 21 casados. Já nos deram uma netinha, uma de vai fazer 3 anos e uma de 1 ano e meio. E a mais nova tem 15 anos. Moro aqui na cidade de Arujá, logo ali, pertinho, né? Depois de Guarulhos, aqui, Bom Sucesso. Participo de uma paróquia Nossa Senhora Aparecida e um grupo de oração que é Poço de Jacó. Todas as quintas-feiras os irmãos estão convidados, amém? O tema que me foi passado nesta noite é vigiai, uma palavra assim de suma importância, sobretudo nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Um mundo tranquilo, calmo, sem problema, sem loucuras. Então vamos meditar a palavra de Deus. Mateus 24, 36. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo o mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Vamos repetir? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o Senhor. Sabeis que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavras de nossa salvação. Vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Repete comigo, eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Com essa força você nasceu para qualquer outra coisa, menos para dar certo. Essa fala, eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Isso, com Jesus. Com Jesus. E com Maria. Com Maria. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Amém. Amém. Amados, o capítulo 24 inteiro, se você pegar desde o início, é uma palavra assim que, se você não entender, é uma palavra que dá medo, sem entendimento. E muitas pessoas usam esta palavra para poder colocar medo nas pessoas, que elas devem, para que elas possam seguir e servir ao Senhor. Sabemos que Mateus, ele foi um homem que ele escreveu para um povo judeu. Então, como ele estava escrevendo para judeu, ele tinha que usar palavras, né? Ou até mesmo Jesus dizendo parábolas que podiam se encaixar e o povo judeu pudesse entender. No começo do Evangelho, Jesus vem dizer a seguinte coisa. Jesus, ele estava no templo, e quando ele chegou no pátio do templo, os discípulos começaram a olhar para Jesus, e eles olhando para Jesus, falou para Jesus:
Jesus, que belo templo, lembrando que o templo da época de Jesus, ele estava terminando a reforma, era um outro templo, porque o templo de Salomão, lá naquela época, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, e ali o povo foi levado cativo para o exílio na Babilônia. E no sábado eu até fiz uma live com os músicos, que o irmão lá da minha cidade, da minha região, pediu para que eu fizesse uma pregação, e eu falei justamente sobre isso, que o povo, quando eles estavam no exílio da Babilônia, num sofrimento terrível, um sofrimento tremendo, longe de casa, longe de Israel, o templo tinha sido destruído, e eles estavam ali com as suas esperanças como ossos ressequidos, como nos diz em Ezequiel 37. E no Salmo 137 vem nos dizer o seguinte, que alguns babilônicos chegaram diante de alguns anciões que todos os dias, quando acordavam, iam para a beira do lago, e quando eles chegavam na beira do lago, eles começavam a chorar e se lamentar, porque eles viviam como escravos. Salmo 137 da Bíblia de Jerusalém, tá, irmão? Da Bíblia de Ave Maria, se eu não me engano, acho que é Salmo 136. É que eu uso muito a Bíblia Jerusalém, então eu acabo usando as citações da Bíblia Jerusalém. Então, eles começaram a chorar, e vieram algumas pessoas ali, babilônicos, soldados, dizendo: vocês não vão louvar, vocês não vão cantar, não vão glorificar a Deus, porque o povo daquela época, eles não podiam adorar, segundo a mente e a tradição dele, somente no templo lá em Jerusalém, e agora eles estavam em terras estrangeiras, então eles não poderiam louvar e adorar a Deus. Só que aqueles velhinhos que estavam ali, mediante a tantas provocações, eles começaram a dizer: que a minha mão direita se apodreça se eu não adorar o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então, irmãos, olha que coisa linda. Em meio à escravidão, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, aqueles homens falaram: vamos louvar a Deus. E lá no Salmo mesmo vem nos dizer que tinha uma árvore do lado, aonde os instrumentos que eles louvavam a Deus, eles deixavam pendurado. Ou seja, aposentaram os instrumentos de oração, o instrumento de louvar a Deus, e ali eles começaram a adorar. A Bíblia diz que eles se inclinaram em direção a Jerusalém e começaram a louvar, começaram a adorar a Deus, começaram a cantar hinos de louvores a Deus. Amados, essa história é muito linda, porque a partir daí, quando eles começaram a orar, a louvar a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu a oração, o louvor e o gemido daqueles poucos senhores que estavam ali. Eles deixaram de lamentar e começaram a orar, deixaram de lamentar e começaram a louvar a Deus. Fala para quem está do teu lado, fala para ela, para ele, é hora de parar de se lamentar. Eu sei que ninguém faz isso aqui, tá, irmãos? Então, só sei que acontece anos já. Mas eu estou falando por parar, estou falando por falar. Então é hora de parar de lamentar. Bate no seu peito e fala isso. Eu vou lhe contar até quando você vai. O povo aqui é afiado, hein? É hora de parar de se lamentar. Porque, irmãos, enquanto eles estavam se lamentando, nada acontecia. Quando eles começaram a orar, começou a acontecer transformação. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles começaram a orar, e ali Deus ouviu o louvor e a adoração daqueles senhores. Como nos diz no Salmo 34, Deus da sua morada, Ele inclina os seus ouvidos
para ouvir os moradores da terra. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino, quando aqueles homens durante 72 anos no exílio da Babilônia começaram a louvar a Deus, começaram a glorificar a Deus, irmão, porque nós temos que ser assim, não importa a dificuldade, não importa o problema, que alegria ver a irmã aqui, ó, firme e forte, né? Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Muito feliz de te ver assim. Quando a nossa, coloca uma coisa no teu coração, irmão, a nossa vida ela só vai mudar quando nós começarmos a louvar a Deus em meio às dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Eu costumo bater palma, ainda mais que eu estou sem microfone, tá, irmão? Vocês vão perceber que eu falo muito com. Então, ali naquele momento, quando Deus ouve o louvor daqueles senhores, quando Ele ouve o louvor daqueles, ao invés de lamentações, começou a ouvir o louvor, eu, Fábio, imagino Deus se levantando do trono e dizendo: é agora que eu vou resolver essa situação. E eu imagino Deus dando um brado lá do céu, gritando, chamando um profeta que também estava no exílio, que era Ezequiel. E ele chama Ezequiel, leva Ezequiel para o vale dos ossos secos e começa a dizer, perguntar para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos ressequidos podem voltar à vida? Esses ossos ressequidos podem voltar novamente? Ezequiel olhou uma situação terrível, uma situação de ossos ressequidos, pessoas que haviam morrido e estavam no vale, se bem que aqui quando Deus fala para Ezequiel, se trata de uma visão. Então, olhando ali, ele joga para Deus a pergunta e fala: Senhor, se for por mim, pela minha capacidade humana, pela minha mente, pelo meu intelecto, eu não acredito, mas como Tu és um Deus todo-poderoso, Tu sabes, Senhor, se esses ossos podem reviver. E quando ele fala isso para Deus, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre esses ossos secos. E Ezequiel começou a profetizar, e a Bíblia diz que veio um vento, que veio um barulho ensurdecedor, e os ossos começaram a se bater um no outro, e cada braço ia para o seu devido corpo, cada perna ia para o seu devido corpo, ficou de pé, e Deus falando: profetiza, Ezequiel, e Ezequiel profetizou de novo, irmãos, e aí veio tendões, vieram carnes, vieram pele, e eles se colocaram de pé. Profetiza, Ezequiel, profetiza. Ele profetizou, e ali veio o Espírito e deu vida para aquele povo, para aqueles cadáveres que já não eram mais cadáveres. E ali Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, fala para o meu povo que a fé deles estão assim como ossos ressequidos, mas eu vou tirá-los do exílio da Babilônia. Sabe o que isso tem a ver com Mateus capítulo 24? Nós vamos chegar lá. Veja bem, quando ele diz isso para Ezequiel, que ele iria livrar aquele povo da escravidão, Deus vai e levanta um outro rei mais poderoso que Nabucodonosor, que foi o rei sírio, o rei da Pérsia. E aí eles pegaram, invadiram a cidade de Babilônia, derrotaram o rei Nabucodonosor, e logo mais para frente o rei Ciro vai dar uma carta para todos os povos judeus que poderiam voltar para a sua casa, que isso vem nos dizer de uma forma assim clara e bela no Salmo 126, que diz: quando nós estávamos, vamos pegar aqui Salmo 126 rapidinho, irmão, que esse salmo é muito lindo, que tem tudo a ver com a passagem que eu estou falando, e daqui eu já vou para Mateus 24 para você entender. Salmo 126. Não, peraí. É
o 126 da Bíblia da Ave Maria. Não, 125 da Bíblia da Ave Maria. Estou com a Bíblia da Ave Maria aqui. É 126 é da Jerusalém, que eu estou com a Bíblia da Ave Maria hoje. É que como a idade vai chegando, né, irmão? A Bíblia da Ave Maria, a letra é desse tamanho, da Jerusalém é desse tamanho esse aqui. Então é Salmo 125 da Bíblia da Ave Maria. Diz bem assim: quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, estávamos como que sonhávamos. Em nossa boca havia expressão de alegria, em nossos lábios canto de triunfo. Entre os pagões se diziam: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes e alegres. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como nas torrentes do deserto do sul. Olha só, versículo 5: os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Olha só que coisa linda, irmãos. Acabou o sofrimento. Aquele povo durante muito tempo semearam entre lágrimas e agora estavam recolhendo com alegria. Fábio, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Porque quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir o templo. E reconstruindo o templo, um templo grande, um templo glorioso. Primeiro eles fizeram um templo, pequeno lá, como nos diz no livro de Esdras e Neemias. Depois eles fizeram um outro templo, e ali eles estavam acabando a construção desse templo, e é nessa situação que Jesus e seus discípulos estavam. Eles estavam saindo do templo, e ali os discípulos param e falam para Jesus: olha, Jesus, esse templo, que bonito. E aí Jesus diz bem assim: Jesus, porém, respondeu-lhe: vede todos esses edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ou seja, os discípulos estavam todos felizes, dizendo: ó Senhor, que maravilha esse templo. E aí Jesus joga um balde de água fria. Irmão, Jesus ele veio numa época, naquele tempo, onde o povo estava sendo oprimido pelo Império Romano. Então o povo estava esperando o Messias, um libertador, um salvador que os tirasse da opressão do Império Romano. E aí Jesus começa a dizer muitas coisas: olha, vão aparecer outros Messias, não acreditam, vão aparecer no deserto, ó, sou eu o Messias, vocês também não devem acreditar. E quando Jesus fala isso, aí eu entendo o porquê Tomé, quando Jesus apareceu, ele não acreditou, porque o próprio Jesus havia dito para eles: olha, se aparecerem outro dizendo sou eu, não acredito. Jesus tinha morrido, ressuscitou, só que Tomé ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. E ele começa a dizer: olha, o início das dores, vai ter guerras, peste, nações contra nações. E aí ele vai dizendo: cuidado para que ninguém vos induza ao erro, cuidado para que ninguém vos seduza. Ele continua dizendo: depois disso, ninguém vos seduza. Ele vai dizendo: olha, vai ser tão terrível tudo que irá acontecer, que muitos vão se esfriar na fé, talvez até os escolhidos. Até os escolhidos talvez se esfriariam na fé. Amados, eu fico pensando nos tempos de hoje. Acaso eu meditando nesta palavra, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, parece que é tão real, né, irmão? Parece que é tão real, nação contra nação, guerra. Você liga a televisão, se não tomar cuidado, começa a pingar sangue na televisão, Você começa a ver, eu não gosto muito de rede social por causa disso. Você abre as redes sociais, é só coisa que não presta. Então, irmão, é mais ou menos como se fosse no tempo de hoje. O tema central do capítulo 24, irmão, não é essa visão apocalíptica, essa visão escatológica, mas Jesus vem dizer: vai acontecer tudo isso, mas vocês continuem firmes, vigiem, para que vocês não percam a salvação.
porque depois que tiver todos esses acontecimentos, virá o grande dia do Senhor, a segunda vinda do Senhor. E no capítulo, esse texto ele começa no capítulo 24 e termina no capítulo 25. E no capítulo 25, para ficar mais claro, o capítulo 24, ele vai contar algumas parábolas. Uma das parábolas que ele conta é das 10 virgens. E ali 10 virgens estavam esperando o noivo. Detalhe, as 10 eram virgens, 5 tolas e 5 prudentes. Essas tolas, ela não estava nem aí com nada, não estava preocupada em guardar a reserva de azeite. As prudentes, elas guardavam a reserva do azeite para quando o noivo vier. Uma bela noite, à meia-noite, houve um grito: o noivo está vindo, o noivo está vindo. E as tolas prudentes acenderam as suas tochas e foram em direção ao noivo. As tolas começaram a dizer para as prudentes: dai um pouco de óleo, um pouco de azeite. E elas disseram: olha, o que nós temos é só para nós, vai até a cidade comprar. E as tolas foram comprar. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Outra parábola que Jesus conta no capítulo 25 também: um grande senhor, ele vai viajar, pega 500 denários e dá para um servo, 500 moedas, pega 200 moedas, dá para um outro servo, pega 100 moedas e dá para o outro servo. Ele vai viajar, o de 500 multiplicou, o de 200 multiplicou, e o de 100 ele ficou com medo de perder e enterrou o seu talento na terra. Quando o Senhor voltou, ele disse para o de 500: eu te dei 500, o que você tem a me oferecer? E ali aquele disse: olha, os meus 500 eu negociei, então estou te dando os 500 mais 500, os de 200, 200 mais 200, e o de 100, ele olha para Jesus e diz bem assim: Jesus, eu fiquei com medo e enterrei os meus talentos. Jesus olha para ele e fala bem assim: você não poderia pelo menos ter colocado no banco para que rendesse alguns juros? E ali Jesus pega e manda prender e açoitar. Meus amados, minhas amadas, o que Deus vem nos dizer para nós nesta noite: qual é o talento que você tem? Às vezes nós pensamos: se eu tivesse um talento grande, se eu tivesse algo grande, as coisas seriam diferentes, né? Eu sei que ninguém aqui tem conta para pagar, mas eu vou falar por falar, tá, irmão? Se eu tivesse dinheiro para quitar todas as minhas contas, aí eu seria feliz. Eu sei que não acontece aqui só em Arujá, mas eu vou falar: se meu marido não fosse assim, seria melhor. Se minha esposa não fosse assim, seria melhor. Se meu filho não fosse assim, se meu pai... Ei, deixa eu dizer algo para você, irmãos, o que Deus está falando: você não está na família errada, não. Você está na família errada, na família certa, talvez com algumas atitudes erradas. Eu tenho essa convicção. Eu sou casado há 28 anos, tenho dificuldades como todos os casais, mas eu sei que eu estou na família certa. Às vezes acontecem algumas atitudes erradas, porque somos seres humanos, mas isso é fácil de se corrigir, irmão. O importante é saber o que você tem na sua casa, o que você tem dentro de você. Fábio, eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de fé. Ela é o suficiente para transformar, para mudar, para renovar, para fazer um estrago na face da terra, irmãos. Lembrei quando Elias chegou numa viúva e disse bem assim para ela: faz-me um pão e faz um preparo de pão para mim. E ali aquela viúva disse: não, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Olha só, ele perguntou: o que você tem na sua casa? Só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ele falou: olha, vai, faz para mim primeiro, e depois não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha na panela. Olha que coisa linda, irmãos.
Aquela mulher podia olhar e dizer bem assim: esse cara está doido, só tem eu e meu filho, e ainda vou fazer para ele. Mas ela acreditou na voz do profeta. Amados, o pouco com Deus é muito. Aquela mulher fez e deu para o profeta Elias, e depois que ela fez isso, nunca mais faltou o alimento dentro da casa daquela mulher. Nós estamos falando de uma cidade que estava há 3 anos sem chuva naquela época, uma cidade que o povo estava passando fome. E é nesse ponto que Deus vem nos chamar a atenção nesta noite. Eis, chega de lamentações, chega de pensamentos negativos, chega de pensar que não vai dar certo, vai dar errado. Meu irmão, não importa quando vai acontecer, o que importa é a hora que Deus fala: chega, chega, Ele entra e resolve a situação, aleluia. Para isso, é isso que Deus está dizendo: olha, não esconda os seus talentos. Repete comigo: Senhor, me perdoa, porque eu tenho escondido os meus talentos. Amados, o pouco com Deus, você pode ter certeza, é muito maior do que o muito sem Deus. O que eu estou dizendo não é para você ficar no pouco, não é para você parar no pouco, porque senão não vai dar certo. Deus está dizendo: se você tiver a fé como um grão de mostarda, ou seja, a mostarda é uma semente pequenininha, mas quando cresce é algo grande, é uma fé crescente, é um talento crescente. Um exemplo, um irmão uma vez eu estava pregando, não lembro qual estado que eu estava, acho que era na Bahia, estava pregando lá, o irmão falou: ô irmão, não consigo rezar o terço, na missa é só de domingo, eu não consigo entender nada, eu estou querendo ir para a igreja evangélica. Eu falei: por que, irmão? Porque na igreja católica não tem uma sequência na leitura, porque tem que rezar o terço. Eu falei: irmão, começa aos poucos. Você não consegue rezar o terço, reza uma Ave Maria por dia. Durante um mês, reza uma Ave Maria. No segundo mês, 2 Ave Maria. E continua. Eu falei: irmão, você sabia que tem a liturgia diária? Ele falou: não, eu não sabia. Eu falei: pois é. Quando você acabar a missa, você pega aquele folheto, atrás do folheto, tem lá a leitura de todos os dias na semana. E aí, ele falou: eu não sabia. Falei: pois é. Tá não, vai entender, irmão? Às vezes enterra o talento por falta de conhecimento. Às vezes enterra o talento por falta de buscar. E ali ele pegou e falou, e começou: olha, irmão, amados, passaram um ano. Um ano depois eu voltei lá na Bahia. E aí eu perguntei: ô irmão, ele tá chegando aí. Só que eu não lembrava o nome dele, né? Coisa difícil meu lembrar nome, né, irmão? Só lembro do meu porque eu falo todo dia. E aí eu voltei, eu falei: tal irmão, Ele falou: qual irmão? Eu falei: ele é assim, assim, assado. Eu falei: irmão, aí chega, quem chega? O coordenador diocesano. Quem era o coordenador diocesano? Aquele menino que eu falei para ele rezar uma Ave Maria e começar a ler a leitura diária. E ali ele pegou e falou para mim, ele falou: Fábio, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. E eu comecei a entender exatamente o que a nossa igreja ensina, através da oração do terço. No primeiro mês eu já estava rezando o terço, hoje eu rezo o rosário todos os dias, e leio a palavra de Deus todos os dias, estou pregando a palavra de Deus, e esse ano eu fui eleito para ser coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica. Não, vai entender, irmão? Começa do pouco. Fala para a pessoa que está do teu lado, dá um grito no ouvido dela, fala: começa do pouco. Fala: começa com o que você tem. É nisso que nós temos que vigiar. E quando Jesus fala vigiar, é justamente por isso. Não tome cuidado para que ninguém te seduza ou te induza ao erro. Amados, um dos maiores sedutores que há de todos os tempos é o diabo, irmão, que fica soprando na nossa mente: você não presta, você não merece. Você acha que Jesus vai ouvir a sua oração? Jesus não vai ouvir a sua oração, não. Vigia.
Vigia, Deus está dizendo, na palavra, irmãos, tem milhares e só da palavra não temas, tem 365 vezes aqui na Bíblia somente a palavra não temas. Há milhares de promessas de Deus na palavra de Deus, irmãos. Há milhares de promessas. E aí, o que você quer? Ficar com as promessas de Deus ou com as promessas do mundo? Você quer ficar com as promessas de Deus ou com as coisas que oferece? Ter uma vida fácil. Eu sei que ninguém aqui tem esse pensamento, né? Ter uma vida, eu queria que tudo fosse mais fácil. Eu também queria que tudo fosse mais fácil. Também queria. Mas não tem como. Olha, João, sabe uma coisa, meus amados? Com Jesus ou sem Jesus nós vamos ter problemas. Com Jesus ou sem Jesus nós vamos ter dificuldades. Com Jesus ou sem Jesus nós vamos ter lutas. Não tem para onde correr não. Mas sabe de uma coisa? Com Jesus nós vamos ganhar em nosso coração algo que ele diz lá do Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. Ele derrama sobre nós uma paz que excede todo entendimento. Pode estar caindo o mundo, mas eu estou em paz. Pode estar caindo o mundo, mas eu estou firme. Como Paulo vem nos dizer também, né? Eu posso, irmão, até ficar triste, mas eu não posso viver triste. Eu posso ficar angustiado, mas eu não posso viver angustiado. Ou seja, o próprio Paulo vem nos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus de Nazaré. Então você pode, irmão, só que a questão não é se Deus pode fazer ou não, a questão é se eu estou disposto a esperar o tempo de Deus. Cadê o amém? Amém. Que gostoso, né? Deus vai fazer, aleluia. Deus está realizando, glória a Deus. Amanhã, aleluia. Aí passa 3 meses, 1 ano, aquele neguinho é mentiroso, né? Não aconteceu nada com ela. Não, irmão. Esses dias eu estava passando por uns problemas, né? Eu também tenho problema, irmãos. E olha, eu vou falar para vocês, tem uns que são pesadíssimos. Deixa Deus te usar isso, não tirar de perto de mim. Eu estava passando por uns problemas. Sabe aqueles dias, irmãos, que a sua mente parece que... Imagina, sabe aquele rolo compressor que passa na rua no asfalto? Aquele extrator, obrigado, irmão. Aquele extrator... Minha esposa fica brava comigo. Eu tenho uma empresa de locação de toalhas. Eu loco toalha para salão de cabeleireiro, estética, e loco toalha para... São 2 lavanderias. Para pet shopping também. Ela fala: Fábio, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Para onde eu vou, ela fala: tem que ter mais de 300 toalhas lá, você não leva uma toalhinha para pregar o povo. Obrigado, irmã, Deus abençoe. E eu estava passando, irmão, por um problema assim, uma pressão psicológica tão grande. Uma pressão, sabe aquela... Tinha hora que eu estava dirigindo que eu dava vontade de sair gritando na rua: eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido. Vocês viram que não foram vocês, irmãos. E aí é uma pressão psicológica, irmão. Aquela pressão psicológica que vinha, que tinha hora que eu falava: não, só pode ser o diabo. Tinha hora que eu falava: não, sou eu que estou ficando louco mesmo. Aquela pressão psicológica, e eu todos os dias, durou uns 20 dias, irmãos. E eu todo dia orando: Senhor, me devolve a paz, Senhor, me devolve a paz. Roubou a minha paz, irmão. E eu ali perseverando, situações para mim desistir, para mim desanimar. Eu falei: não, eu não vou desistir, pode demorar o tempo que passar, ainda que eu morra por conta dessa pressão psicológica, ainda que aconteça que eu tenha um infarto, mas eu vou ser fiel até o fim com Jesus. Porque ainda que eu morra de manhã, à tarde estão me enterrando, mas à noite eu vou estar jantando com Jesus de Nazaré, se for fiel até o fim. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 24: aquele que for fiel até o fim será salvo. E quando é o fim, irmão, quem sabe aqui o dia que vai morrer, diga amém.
Até o fim, irmão. Até bota no seu peito e fala, até o fim. Fiel até o fim. Eu não sei se o meu fim vai ser, eu acredito que não, né? Mas depende dele. Eu não sei quantos anos eu ainda tenho de vida pela frente. Eu falei que Jesus que eu quero viver até os 100 pelo menos. Até os 100 anos de vida pelo menos, né? Aí depois dos 100 anos de vida eu falei, Jesus, aí depois de 100 anos, né? Mas a gente não sabe, né? De repente eu falei 100 anos e aí no calendário lá está 100 dias, né? A gente não sabe, né? Eu vi uma pregação esses dias do irmão que ele dizia bem assim, quando você prega mais de 3 vezes a mesma coisa, ou você está vivendo, ou Deus está te chamando para viver. Eu tenho pregado muito sobre salvação e vida eterna, irmãos. E quando ele falou isso, irmãos, imagina, ninguém ficou branco, né, irmãos? Pregando toda pregação, uma atrás da outra, salvação, vida eterna, salvação, vida eterna, umas 6, 7 pregações falando sobre salvação e vida eterna. Eu falei, Jesus, eu não estou vivendo a salvação nem a vida eterna, mas eu queria ficar mais um pouquinho, né? Ainda tem um monte de lugar para pregar, né, irmão? Então, veja bem, essa pressão psicológica, irmãos, eu cheguei um dia que eu falei para Jesus, por que você não me leva? Porque eu não estava aguentando, irmão, de tanta aprovação assim na minha mente mesmo. E lia a palavra, né, rezava o terço todos os dias, meditava a palavra, orava e não sentia. Quem já passou aqui aquele tempo de aridez espiritual? Você ora, parece que você não está sentindo nada, parece que Deus está lá no Facebook, né, dando uma olhadinha lá no Instagram, né, e você ora, e eu orava, não sentia nada, li a Bíblia, não sentia nada, mas continuei. Por quê? Porque fé é justamente isso, irmão. Eu não preciso sentir a Deus para saber que Deus está comigo. Fé é uma certeza. Eu não preciso sentir a Deus, eu não preciso ver a Deus para saber que Ele está comigo. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Se Ele disse ponto, se eu não sentir Ele está. Se eu não estou sentindo, Ele está. Se eu estou na alegria, Ele está. Se eu estou na tristeza, Ele está. Se eu estou na luta, Ele está. Se eu estou numa vitória, Ele está. Isso é fé, irmão. A fé no original, no hebraico, quer dizer, vem da raiz de emuná. Emuná significa fidelidade. E é aí que o Abacuque vem dizer, o justo viverá pela fé. Quem já ouviu essa frase? O justo viverá pela fé. Abacuque estava dizendo, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. Só quem quer ser fiel aqui, diga a Deus, amém. Amém. Quem quer ter o Pai, diga amém. Amém. Quem quer que continue, diga glória a Deus. Está dando para entender, irmão? E para encerrar, vai ter que terminar mesmo, né, irmão? Senão o irmão fala, eu vou chamar o irmão para vir para pregar quando for vigília, né? Que ele pode ficar a noite inteira aqui falando. Versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a hora, nem o dia em que o Senhor virá. Nas parábolas dos talentos, que eu disse aqui, do capítulo 25, depois que ele manda prender o de 100 talentos, ele diz bem assim, aquele que tudo tem, mais terá e lhe será acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmão, confesso a vocês, não tenho vergonha de me dizer não, eu entendi esta palavra uns 3 anos atrás. Quando eu li essa palavra, eu brigava com Jesus. Jesus está sendo injusto, quem tem o Senhor vai dar mais, e quem não tem o Senhor vai tirar. A priori parece injustiça, sim ou não? Quem tem vai ter mais, quem não tem vai tirar até o que tem. E aí veio uma inspiração no meu coração. Deus falou, coloca gratidão no meio desta palavra. Aquele que tem gratidão, tudo tem, e mais gratidão lhe será acrescentado.
Mas aquele que não é grato a Deus, até o pouco que tem lhe será tirado. É isso. É hora de ser grato a Deus por tudo. Ela vai entender? É hora de ser grato a Deus. Quer mais gratidão? Seja mais grato. Quer mais alegria? Seja mais alegre. Quer mais felicidade? Seja mais feliz. Quer mais paz? Tenha mais paz. Quer mais paz na sua casa? Receba mais paz. Saia com o pensamento de paz. Você vai chegar na sua casa, vai estar tudo do mesmo jeito, bagunçado. Mas você está diferente, você mudou. Então continua nessa paz, que a paz da sua casa vai ser acrescentada. Está dando para entender? Não é nós que temos que entrar na discórdia. É a discórdia que tem que entrar na paz que nós temos. E a discórdia, quando entra na paz, até a discórdia vai ficar em paz. Porque a paz de Deus é uma paz que excede todo o entendimento. Fica de pé, irmãos. E como eu vou viver tudo isso? Vigiando. O que é vigiar? Percebe que a Bíblia fala primeiro: vigiai e orai. Vigiai vem primeiro, depois eu oro. Tem gente que só ora, mas não vigia. Tem gente que só vigia, mas não ora. É os dois. Primeiro eu vigio, depois eu oro. Porque tem gente que só ora, né, irmão? Tem gente que só ora, e a casa continua do mesmo jeito, o trabalho continua do mesmo jeito, a vida continua do mesmo jeito, não muda. Por quê? Porque só ora, não vigia. O que é vigiar? É a parte humana. O que é orar? É a parte espiritual. Se a minha oração não me leva a uma transformação, ou eu estou orando errado, ou eu estou orando sem vontade, ou eu não quero mudar de vida. Se Jesus não me leva, eu, Fábio, a ter uma transformação, alguma coisa está errada. Então eu tenho que vigiar. Está acontecendo determinada situação na minha vida. Então primeiro eu vou assentar, vou analisar, fazer um diagnóstico. Por que a minha vida está assim? Por causa disso, por causa disso e por causa disso. Opa, já achei. O que é? Então o que eu vou fazer? Senhor, me dá força para que eu não cometa mais isso, para que eu não cometa mais isso, para que eu não cometa mais isso. Vai vir no seu pensamento para você fazer assim ou não? Ixi, toda hora. Ainda mais a hora que você fala, não, agora eu estou conseguindo vencer, aí vai vir pesado. Aí que você tem que vigiar e falar: olha, pode até vir no meu pensamento, mas o que eu não posso é externar isso que está no meu pensamento. Isso é vigiar. Então vigia primeiro. Senta. Hoje nós estamos num tempo, né? Não é errado, mas eu, Fábio, assim não concordo muito. Eu, Fábio, opinião minha, tudo é Jesus. Tudo é Jesus e tudo tem que ser Jesus, claro, ponto. Só que nós queremos que Jesus faça a nossa parte. O que eu tenho que fazer, Jesus não vai fazer. O que você tem que fazer, Jesus não vai fazer não. Aonde você não conseguir ir, aí é aonde ele entra e faz. Tem uma música do Cosme, ele é lá do Rio de Janeiro, um cantor das antigas, né? Da época do Padre Jonas, que ele não tinha nem cabelo dele, tinha até cabelo o Padre Jonas nessa época. Que ele diz, a música diz assim, é um samba, ele canta samba, samba cristão. Faça tudo como se tudo dependesse somente de você. Depois entrega nas mãos daquele que tudo pode fazer. Então talvez Deus ainda não fez, não é por falta de oração não. Talvez está faltando você vigiar, desculpa a expressão, arregaçar as mangas, como a minha mãe dizia, criar vergonha na cara e começar a ter uma postura humana como cristão. Assim como é comigo também. Nesses 15 dias que eu passei aí, numa perrengue aí, essa pressão psicológica, irmãos, vou falar para você, o negócio não foi fácil.
mas Deus me deu vitória. E hoje eu olho para trás e vejo que foi necessário aqueles 15 dias, porque Deus tinha algo maior para mim, e está chegando esse algo maior, está chegando sobre a minha vida, e aqueles 15 dias era Deus me preparando para receber o que eu tinha, o que está vindo por aí. Não vai entender? Então as provações não são provações, são treinamentos. Olha que coisa linda, né? Ninguém quer, né? Mas vamos repetir. Provação não é provação, é treinamento. Saiba de uma coisa, irmãos, coloca isso no seu coração, nunca esqueça. Toda vez que vier uma provação pesada sobre a sua vida, é porque Deus ele quer te levar para um outro nível. Não se esqueça disso. Quem estuda no primeiro ano lá do ensino fundamental, a prova do primeiro ano é igual à prova do primeiro ano do ensino médio? Sim ou não? Sim. A prova do ensino médio é a mesma prova de uma faculdade? A dificuldade é a mesma. Mas o conteúdo é bem maior. O conteúdo é bem maior. Então o que acontece? Então a prova, quando nós temos uma prova, seja em qualquer série ou ano ou numa faculdade, é para nós passarmos de ano, sim ou não? Sim. Está dando para entender a prova? Quando a prova vier muito difícil, muito pesada, vigia, ora, porque é Deus que está te levando para outro nível. Amém? Amém. Feche seus braços. Feche seus olhos, ergue seus braços. Peça para Deus agora. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude, nos mostre aonde, qual área das nossas vidas que nós precisamos vigiar. Sim, Espírito Santo, mostre para nós. Sim, Senhor, eu me comprometo ao chegar em casa hoje, Senhor, durante os dias da minha vida, a verificar, Senhor, o que está me roubando da Tua presença. Sim, Senhor, eu, Fábio, preciso ver mais aquilo que eu preciso vigiar. O que eu preciso? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, ó Deus. E eu te peço, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Que o Espírito Santo nos dê a graça de sermos vigilantes. Que o Espírito Santo nos dê a graça de não escondermos os nossos talentos. Não importa se são poucos talentos ou se são muitos talentos. O que importa é que, ainda que seja pouco, se eu oferecer a Deus e fizer a minha parte, Deus Ele pode multiplicar. Se nós formos fiéis no pouco, Ele sempre nos confiará mais. E vai dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento. Mas diga com vontade, né, irmão? Fala: obrigado, Senhor, pelo Teu ensinamento. Porque eu creio que a partir de hoje eu vou fazer a minha parte. Porque o que eu tenho que fazer, o Senhor não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o meu braço não alcança para fazer, o Senhor entra e faz. Amém. Amém. Amém.